Fortaleza, para mim, precisa estar dentro do CCBJ, precisa estar dialogando com a gente. Quando eu soube, eu fiquei assim, gente, a gente tem que ficar contente que ela está aqui dentro, e é aqui dentro que a gente vai desconstruir isso, é aqui dentro que a gente vai discutir, a partir do teatro, essas questões. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer com que, e é aquele exercício que eu fiz na minha fala, Maria, de fazer com que as pessoas entendam que têm direito. Ai, meu Deus, eu estou péssimo de memória. Um ator que é cearense, que está na Globo agora, o Silvério Pereira. A gente organizou um masterclass do teatro e o Silvério foi lá no CCBJ. E as mãezinhas idosas que assistem o Silvério na novela, enlouquecidas para ver o Silvério. Aí lotaram o teatro, os artistas foram lá ver o Silvério falar. Mas quando o Silvério fala, assim como ele fala em todos os outros cantos que ele está na televisão, ele não fala só dele como artista e dá autógrafo, ele fala dele como um homem gay, ele fala dele das dificuldades e das homofobias que ele sofreu, ele fala da importância do teatro na vida dele, da construção da trajetória dele. Para mim, aquelas pessoas estarem naquele teatro, escutando o Silvério falando aquilo, é fundamental, não só por conta, mais uma vez, e aí da minha perspectiva, né? Não só por conta do acesso que aquelas pessoas têm a uma trajetória dentro do teatro, mas porque a partir do teatro a gente vai discutir homofobia, vai discutir direito à cidade, vai discutir precarização desse trânsito entre o interior do estado do Ceará e capital. Então, assim, para mim, essas pequenas revoluções, já que eu desisti das grandes, mas pelo menos as pequenas a gente vem praticando nesse cotidiano dentro daquelas quatro paredes ali. Me parece que isso, o CCBJ tem uma função fundamental, sabe? De formação artística, de formar bailarinas, de trazer os artistas do território para dentro de um palco, para eles se apresentarem a primeira vez, mas principalmente de fazer com que a comunidade entenda que ela tem cidadania cultural a partir daquele equipamento. Gente, é muito vasto as questões, mas é uma tentativa de resposta, tá? Mais uma vez, deixo o meu contato aqui para a gente poder dialogar. Pronto, obrigado, Levi, pelas suas explicações. Aqui está o contato do Levi, né? Quem precisar. Professor Estógio, a palavra é com o senhor, por gentileza. Agradecido por sua gentileza, no sentido de me deixar para o final, posto, na realidade, as perguntas feitas anteriormente não terem sido direcionadas para a minha pessoa. Obviamente, o interesse maior nosso é de ouvir o Levi, né, e, de uma certa forma, dialogar com as proposições excepcionais que o Alexandre fez na fala dele. E talvez seja nesse sentido que eu me coloco. Né? Então, talvez seja um entendimento. Eu foquei muito na perspectiva da academia, da leitura pautada em elementos da ciência, e os problemas vivenciados por nós no entendimento da realidade, e, em função disso, na nossa incapacidade de dar respostas ou de ter uma participação que contribuísse, de fato, na resolução dos problemas do mundo que nós vivenciamos. Mas isto que eu direcionei a este ente em particular, na realidade, ele também se direciona aos demais entes, né? Então, direciona aqueles que fazem parte do movimento social, se direciona aos habitantes da cidade, se direciona aos gestores. Então, é um dado, de fato, relativo a todos, E, nesse sentido, talvez nós devamos refletir. E essa reflexão talvez seja nesse sentido. Eu coloco um elemento para nós refletirmos. Não visualizem enquanto crítica ninguém e também não visualizem como se, de fato, eu tivesse suplantado. Né? Numa dimensão mesmo da autocrítica e nessa perspectiva bem ampla. Então, eu poderia dizer para vocês o seguinte, seria uma questão para refletir. Acho que nós só podemos entender a cidade incorporá-la plenamente à nossa geografia, considerando essas nossas dimensões de envolvimento e de participação, obviamente, se compreendermos que ela pertence e é qualificada, então isso, ela pertence e é qualificada nos outros, né? Entendendo os outros como seres em suas várias dimensões. Então, obviamente, nós não podemos nunca desconsiderar a dimensão econômica, a dimensão social, e não podemos secundarizar nos nossos entendimentos, em nossas leituras, a dimensão étnica, a dimensão do gênero e a dimensão etária. Talvez seja essa complexidade que se apresente para todos nós, né? E para complicar um pouco a questão,
é necessário também estabelecermos um diálogo com o passado, ou seja, remetermos a outros tempos. Porque, por exemplo, eu não posso entender a cidade se, na realidade, eu me prendo à minha história, à minha vivência. Porque se eu me prendo à minha história e à minha vivência, eu não vou ter, primeiro, a ideia se eventualmente se deu no tempo alguma conquista. E se eventualmente, posto a existência de alguma conquista, na sequência eu não possa ter vivenciado e tido outras perdas. E é nessa perspectiva que, de fato, nós teríamos condições de pensar e idealizar projetos para o futuro. Né? Grosso modo, assim nós poderíamos suplantar um estágio persistente de forma nefasta em nosso país. Né? Em suma, sair da validação da luta pelo direito à vida, que na realidade nós somos levados e conduzidos sempre, constantemente, num período de tempo longo da história do nosso país, a sempre estar à frente defendendo o direito à vida das populações, né, que não fazem parte, não compõem uma elite econômica, intelectual e todas as suas dimensões, e possamos adentrar em outras pautas mundiais, que também são extremamente pertinentes, como o direito a uma cidade sustentável. Então, é uma lástima nós nos encontrarmos em um país como o Brasil, onde nós não podemos discutir questões essenciais, primordiais no tempo que nós vivemos, porque estamos aprisionados a problemas, no primeiro momento, de renda, um país extremamente concentrador de renda que não deixou de ser, né? E que não existe nenhuma pauta se refere do plano político no sentido de resolver essas questões. E aí, nesse sentido, as questões e as conquistas elas vêm de forma fragmentada e nós acabamos sendo tomados, consumidos e abarcados por uma política que é como se resolver o problema da sociedade brasileira fosse criar bolsas para resolver o problema dessa sociedade, ou para resolver o problema do Brasil, que eu não penso na perspectiva do econômico, é de criar subsídios para os grupos de empreendedores. Então, na realidade, se coloca para nós esses elementos de reflexão e que na nossa fala aqui nós conseguimos visualizar no que o Alexandre disse, no que o Levi apresentou. Muito obrigado, professor, pela sua explicação. É mais uma solução efêmera do que realmente uma solução de verdade. Eu gostaria de agradecer, né, os integrantes da mesa, a todos que também participaram desse fórum. Né? A gente está no sexto encontro, toda vida eu esqueço, perdão. Mas a gente está se encaminhando para o final. No dia 10 de junho, a gente vai ter o último encontro, né, que se chama Economia Urbana e Mercado de Trabalho em Fortaleza, com a professora Alexandra e Valéria Pinheiro. A professora Alexandra tem que se ausentar, mas será no dia 10 de junho e será online, tá bom? Então, já está feito o convite. Quem quiser participar, basta acompanhar as redes sociais do LAPUR, né, que a gente vai estar divulgando o link, as informações de como participar, onde, quando, tudo por lá, tá bom? Então, agradecemos a mesa, agradecemos os integrantes do fórum e um bom almoço. Uma boa tarde a todo mundo. Gente, muito obrigado. Boa tarde, até a próxima. Tá bom? Boa tarde, tchau, tchau. Muito obrigado, Gustavo. um prazer. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, organizador.